A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu quero ir diretamente para o texto. Abra comigo, é um texto extremamente conhecido. Atos dos Apóstolos. Eu vou fazer uma breve reflexão com vocês. É uma caminhada, na verdade. Simples, mas muito importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Todos acharam? Amém? Ele começa dizendo assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram-se ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por aquilo que lhe acontecera. Amém? Esse é o texto. Talvez o tema da minha mensagem é a porta do templo. A porta do templo. E eu queria que vocês caminhassem comigo, porque isso aqui é, para mim, muito significante. O texto diz que havia um homem que era coxo de nascença. E aquele homem, que já não era uma criança, era levado pelos, provavelmente, seus pais, para a porta do templo, e era uma das portas chamada Formosa, para que ele pudesse esmolar, ganhar alguma coisa. E eu quero começar pensando com vocês que o templo do Senhor, que era o lugar da adoração, tornou-se o palco da hipocrisia, porque todo mundo ganhava. Era assim. Os religiosos iam todo dia com aquela cara de piedoso,
a adorar no templo. Ganhavam, irmão João, porque iam demonstrando a sua religiosidade semanal, para dizer para alguém que eles iam adorar. Aquilo era um ganho, e Jesus chamou-os de hipócritas. Por outro lado, os pais daquele menino encontraram uma fonte de renda e levam este menino desde criança àquela porta para ganhar também o quê? Esmola. E o seu filho torna-se a fonte de renda para aqueles pais. Esse homem que um dia era criança sequer entendeu o que era dignidade. Porque talvez os seus pais colocaram nele toda a confiança da renda que iria entrar na casa. E eles descobriram o lugar melhor de ir, era no templo do Senhor, onde os hipócritas estavam ali. E para provar que eles eram bonzinhos de coração, eles seriam constrangidos a não esmolar. Estão comigo? Às vezes fico pensando, João, que o lugar da adoração, o lugar que Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, é o lugar onde mais a gente mente. Nas nossas espiritualidades, procuramos meios de justificar aquilo que é injustificável. Aliás, vou citar uma frase dita pelo pastor Nonato, não sei se é dele, mas pelo menos foi ele que falou aqui, que Deus não ouve oração, Deus vê coração. E eu gostei, pastor, porque se aquilo que tu dizes não é aquilo que está no teu coração, Deus não vai ouvir o que tu falastes. Deus vai ver se aquilo que tu falou tem a ver com aquilo que tu sentes. Amém? E esse menino torna-se, como diz, a fonte de renda dos seus pais. Os religiosos são daqueles que tentam mostrar, talvez longe do templo, eles não fizessem Rosana, porque era o lugar de revelar, sabe, a sua espiritualidade. Talvez fora daquela porta, ninguém desse sequer uns vintém para ele, nem uma dracma, nem nada, mas os pais disseram, meu filho, só tem um jeito, nós vamos ficar na porta, porque ali as pessoas vão tentar mostrar que eles são espirituais. Anos a fio se passaram, começou como criança, e agora já é homem, e aquele, como o salmista dizia no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Ele diz, um pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Deixou, e agora é só uma referência, sabe, de uma espiritualidade que já não existe. Aparências e mais aparência é o que revela este caso. Pior, não são os pais que acostumaram, foram os homens que acostumaram, como quem diz assim, eu já fiz a minha parte, eu já dei minha esmola, eu estou de bem, porque eu já fui no final de semana na igreja, e agora eu posso fazer qualquer coisa. Amém, meus irmãos? Eu disse a vocês que essa história, para mim, não me preocupa muita coisa, mas eu preciso ir a fundo nisso. Porque ou nós somos crentes reais, sinceros diante do Senhor, ou então nós passamos pela vida apenas como religiosos, tentando mostrar aos homens aquilo que nós, na verdade, não somos. Meu Deus do céu. Acostumados com o templo, mas não com a presença. Acostumados com a liturgia do templo, mas não diante do Senhor.
Só que o texto também diz que havia dois homens, Pedro e João, apóstolos do Senhor, e que também eles foram na direção do templo, porque eles faziam isso também. E o texto diz que eles foram na hora nona, 3 horas da tarde. Mas companheiros de oração, eles foram para o templo, eles não foram para mostrar para os outros quem eram, mas eles foram orar, e aqui eu quero abrir um parêntese. Às vezes se procura um companheiro de oração e não se encontra. Reunião de oração e as pessoas não vão, porque isso não dá status, não mostra para os outros. Dar esmola é muito mais fácil do que orar, porque orar significa que eu vou ter renúncia, que eu vou buscar a Deus de verdade, e que nós precisamos o tempo todo, e aqui eu quero novamente dizer, é preciso orar. Sem oração não há intimidade, sem oração não há autoridade, sem oração nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aliás, dizia John Wesley que Deus não faz nada a não ser a resposta de oração. Venham comigo. A única vez que você vai ver Jesus irado foi quando ele chegou na porta desse mesmo templo, e que tinha os vendilhões do templo, e que tinha gente trocando moedas, fazendo de tudo, e Jesus disse: vocês não sabem que a casa do meu pai é casa de oração, e não de covil de ladrões? E eu penso que se nós quisermos dar passos mais profundos na vida espiritual, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, naquilo que, sabe, às vezes as pessoas pensam que oração é só para nós pularmos e gritarmos. Oração é para tudo. Oração é a batalha que eu preciso vencer, para que quando eu terminar ela, eu vou lá fora e as coisas que eram impossíveis se tornam possíveis. Mas nós somos uma geração que desaprendemos a orar, Rosana. Nós não temos coragem de ficar 1 hora diante do Eterno até que Ele se revele. Quando eu digo, gente, vamos orar, o máximo que as pessoas vão é 5 minutos, e olhe lá. Alguns deles passam a semana toda, sequer abrem a boca para falar com o seu pai. Agora escuta, Deus é o seu pai, amém? Ele ouve, está desejoso de ouvir a tua voz e você clamar a Ele, e nós vamos ouvir a sua voz. Nós somos a lâmpada de Deus na terra, amém? E nós devemos ao mundo, escuta isso aqui, não somente a Deus, nós devemos ao mundo uma resposta. O mundo procura respostas. Sabe por que eles vão para outras religiões? Para o ocultismo, pelo abandono da fé. É porque não acreditam mais que a igreja de Jesus é a resposta. Agora volte para o caso aqui. Eles vão para o templo. Para onde? O templo levar o menino. Eles tinham alguma expectativa de que Deus ia fazer alguma coisa? Nenhuma. Não havia sequer na cabeça do pai daquele homem, dos pais daquele homem, durante anos a fio, sequer, irmão João, uma esperança que Deus pudesse fazer alguma coisa. Então, quando nós, ouça-me em nome de Jesus, quando nós deixamos de ser resposta para o mundo, nada mais é do que nós somos sal insípido que para nada mais presta.
Estou sendo pesado hoje, mas eu preciso ser. Ou nós somos luz do mundo, ou então nós estamos colocando incredulidade naqueles que precisam de uma palavra, daqueles que precisam de cura, daqueles que precisam que Deus haja na vida deles. Não são poucos os cristãos que saíram da igreja e que hoje leem horóscopo. Talvez tenha até uns que ainda estão na igreja, que vêm, procuram esperança em qualquer coisa, porque nós não somos mais respostas. Isso tem me angustiado por dentro, porque Deus não nos chamou, irmãos, para sermos trevas. Deus nos chamou para ser luz, e devemos brilhar. E estes pais não tinham perspectiva nenhuma. E eu fico pensando, meu Deus, quando as pessoas entram por aquela porta, qual é a expectativa quando elas têm problemas? Qual é a expectativa tua quando vem na igreja? Sabe, adorar a Deus tudo bem, mas será que você não pensa, Deus fala comigo? Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso de um milagre. Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tua palavra diz que os Teus apóstolos fariam sinais, prodígios e maravilhas. Aí você pensa, eu vou na igreja porque eu acredito que Deus vai fazer isso. E você chega, ama o desafio na nossa congregação e Deus não faz coisa nenhuma. E você se frustra, sequer acredita que um dia Deus vai fazer. Quantos de nós na igreja, nós mesmos estamos frustrados? Porque nunca foi resposta de Deus. E estamos, igual aos homens, na porta do templo. Em alguns lugares, a porta da igreja é lugar de mendigo. Já perceberam isso? Os mendigos às vezes vão para a porta das igrejas. Sabe o que eles estão esperando? Uma cesta básica. Não que a cesta básica não seja importante, mas eles esperam uma cesta básica, uma esmola, um irmão que possa, sabe, dar alguma coisa. É verdade ou não é? E sabe o que a gente faz? Se tem gente perto da gente, a gente tenta mostrar que foi generoso. Alguns de nós se vê, vira a cara e ignora. Porque ninguém está vendo. Aí está só revelando o nosso coração. Mas eu acredito nos remanescentes, amém? Eu acredito que Deus vai fazer coisas novas. É assim, estava tudo normal. A vida continuava tudo normal. Os pais levavam, o filho ganhava dinheiro, os religiosos mostravam que eram generosos, os pais mostravam que eram, esqueci a palavra agora, mercenários, que faziam daquilo para tirar o seu próprio sustento, e estava tudo certo. Até que um dia, foram dois homens, não, João, foram dois homens que despreocupadamente, sem saber o andar da carruagem, fora do propósito dos pais, foram também para o templo, com outra expectativa. Eles foram para o templo para quê? Para orar. Homens que tinham intimidade. Sabe, uma das coisas mais poderosas que Jesus deixou na terra para nós é o seu nome. Amém? Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos.
Sabe, Jesus disse, eu vou deixar um nome que está acima de todo nome. E quando eles foram, e passando, aquele homem olha e diz, é minha vez de pedir mais uma esmola. Ele olha e diz para eles, senhores, dá-me uma esmola. Eles olharam, e o texto diz que Pedro, que era o mais falador dele, disse, eu não tenho prata nem ouro. E o homem ficou, meu Deus do céu, que homem canhenga, já vem dizendo que não tem nada, não quer me ajudar. Será que ele não sabe que eu preciso? Talvez ele virou a cara a Pedro, olha para nós, rapaz. Olha para nós. Sim, senhor. Ele disse, eu não tenho isso que eu estou te dizendo, mas eu tenho uma coisa que ninguém até hoje nunca te deu. Faço outro parêntese aqui. A igreja hoje, irmã Eliane, às vezes tem prata e tem ouro. Em alguns lugares tem prata e ouro, dinheiro, igrejas ricas. A questão é o que é que nós temos além de prata e ouro. O problema não é a prata e o ouro. Talvez o problema é que o ouro e a prata tomou o lugar da autoridade. Ainda estão comigo, amém? Pedro disse, a nossa igreja não tem dinheiro, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu conheço aquele que me enviou, e ele está comigo. Eu tenho uma coisa que vale muito mais do que prata, muito mais do que ouro. O que é? Eu tenho o nome dele. Amém? E se você não tiver dinheiro, mas tiver o nome de Jesus, irmãos, é só que basta para você fazer a diferença no mundo. Estão comigo? Amém? Então, o que precisa ter? Irmãos, o problema não é, eu disse, você tenha muito ouro, muita prata, esse não é um problema, mas ela não pode tomar o lugar da autoridade do nome de Jesus. Amém? Aquele homem nem fé tinha para receber nada. Sequer ele sabia qual era o milagre, e sabe que acontece em Israel, a gente pensa assim, ele não foi curado porque não tinha fé. Aquele homem sequer sabia que Jesus, Pedro não discipulou ele, Pedro não disse, olha, eu vou orar por ti, e tu acredita? Ah não, eu acredito, tu acredita mesmo, rapaz? Olha lá, porque se tu não acreditar, não vou orar por ti. Ele sequer disse isso, ele só disse, olha para nós, é o que basta. E ele olhou, ele disse assim, agora, em nome de Jesus, o Nazareno, eu te digo, levanta e anda. Amém? O homem ainda sem entender, irmã Rosa, ele pega pela mão e levanta aquele homem, isso é fé. Ele está dizendo assim, eu te mandei, mas tu ainda nem sabe, então te levanta. E na hora que ele declarou a palavra, os pés dele, que eram trôpegos, ele arrumou. Automaticamente ele ficou bom. E quando ele ficou bom, ele saiu pulando e louvando a Deus. E entrou juntamente com eles no templo. E eu quero fazer mais um parêntese aqui. É que muitas vezes nós perdemos a graça do pular. Estou falando do pular de alegria, de agradecer a Deus pelas bênçãos que o Senhor nos deu. Irmãos, às vezes tem uns irmãos que até perturbam na igreja. Infelizmente não tem nenhum desses perturbado aqui na igreja, que dá pulo, que dá grito e que fala glória a Deus, aleluia, bem alto. Ai, se fizer a gente até reclama. Não é? Irmão, em nome de Jesus, para com isso. Isso não é agora, nós estamos num culto solene. Não é assim? Oh, mas que Deus levante alguns bagunceiros aqui nesta casa, que pule, que salte e que dê glória a Deus. Amém?
Aquele homem, irmãos, ele não tinha mais nada. Ele já não tinha dignidade nenhuma, Rosana. Ele não tinha nada. Então ele não tinha vergonha de louvar e glorificar a Deus e saltar diante de todo mundo. E como disse, quem nos dera ter gente assim, que adora a Deus. E quando eu vejo gente assim, eu penso assim: eu não sei, mas ele sabe de onde Deus tirou ele. Eu não sei, mas ele sabe o que aconteceu, que milagre aconteceu na vida dele para ele estar desse jeito. Sabe, irmãos, às vezes a gente é muito mais fácil murmurar, dizer, meu Deus, vamos arrumar o culto, e o camarada está dizendo não. E Pedro não ficou enciumado, nem mandou ele se calar. Pelo contrário, para onde Pedro e João ia, ele ia saltando, entrando no templo, ele entra junto, e todo mundo pulando, ele pulando, e ele chamou a atenção de toda aquela gente. E quando ele chama a atenção, começa a dizer, rapaz, aquele não era aquele doidinho que estava pedindo esmola até ainda agora? Rapaz, aquele aleijadinho ali eu conheço. Não é tu mesmo? Ele disse, tu não está me vendo? E agora, rapaz, eu estou no manto aqui, tu não está vendo? Eu estou pulando, estou no glória a Deus, plantando bananeira, sabe? Com alegria, irmãos, uma vida inteira, sem dignidade, sem poder ir no banheiro só, sabe? Sem poder ir para a cama sem ajuda, sem poder estar ali se alguém não levasse, porque lá não tinha cadeira de roda, pode imaginar? E agora esse homem que anda o tempo todo sentado, nunca viu a vida na altura de um homem normal, e agora ele começa a andar e se vê semelhante aos outros, que nunca mais ele vai voltar àquele lugar. Como é que você, se estivesse no lugar dele, faria? Será que não adoraria o Senhor? Será que não exaltava a Deus? Agora deixa eu dizer, alguns de nós saímos do inferno com almas completamente destruídas e muitas vezes não temos coragem de abrir a boca e glorificar a Deus pelo milagre que Ele fez na nossa vida. Porque o problema não está, irmãos, somente nos problemas das pernas ou do braço fisicamente. O maior problema do homem é na alma, e quando Deus resgata ele do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, esse homem e essa mulher devem ser grato a Deus o resto da sua vida, louvando e bendizendo o seu santo nome, amém? Aprenda com esse homem, ande saltando, sabe, e glorificando a Deus. Pastor, ninguém está fazendo. Quantas pessoas estavam ajudando esse homem? Perceberam que não disse que era todo mundo pulando, era só ele, porque ele sabia quem ele era e o que o Deus tinha feito por ele. Amém? Aleluia. Eu amo isso. Só que eu vou findar essa parte, com essa parte. Por causa da intimidade que Pedro tinha e João, e que continuaram orando e buscando a Deus, eles encontraram a autoridade para mudar o ciclo da história daquele homem. Mas não somente isso, Deus pegou esse caso para transformar uma mudança radical naquele lugar. Se vocês lembram, eu falei que aquele lugar era o palco da hipocrisia, onde todo mundo ganhava os pais por levarem aquele menino, ganhavam financeiramente, os religiosos ganhavam porque tentavam provar para os outros que eles eram generosos, então estava tudo bem. Mas Deus precisava mudar o ambiente. E Deus está procurando gente que tenha intimidade para mudar ambientes. Se o ambiente é insalubre, Deus vai arrumar uma confusão, um problema,
para que aquilo seja mudado, e não é ele quem vai mudar, ele vai usar você para mudar as coisas. Amém? Amém? Então venha comigo. Naquele dia, tinha aproximadamente 5.000 pessoas naquele lugar. E agora o espetáculo está para todos eles verem. E a confusão, e todo mundo pergunta, o que aconteceu? Se rapaz, eu não sei, mas tem um homem pulando e saltando e dando glória a Deus, aconteceu alguma coisa, e a conversa se espalhou para todo lugar, e ele agora não quer largar mais os apóstolos, porque ele diz, aqui está a minha bênção. Encontre um homem e uma mulher de Deus, e não se afaste, fique próximo, porque aquele que abençoa um profeta, recebe galardão de profeta. Amém? Então aquele homem inteligentemente disse, eu quero ficar com quem tem autoridade. Esse povo que passa por aí é só balela, só fala coisas. Esses dois homens têm autoridade. Então eu quero estar no lugar onde tem gente que tem autoridade, que tem poder, que faz milagres, que as coisas acontecem porque eles estão presentes. Quando Deus começar a usar você, você vai ver quantas pessoas quererão caminhar contigo. Porque Ele sabe que você é uma fonte de Deus. Amém? Bem, mas eu disse a vocês que Deus ia fazer uma coisa nova. Qual era a coisa nova, pastor? Deus ia trazer um avivamento numa igreja que sequer lembrava que Deus era capaz, Evangelho, de fazer alguma coisa. A igreja se tornou o lugar dos pedintes, o lugar daqueles que queriam alguma esmola, e Deus sabia e não se agradava daquela situação. Escuta, todas as vezes que o propósito de Deus é mudado pela nossa incredulidade, Deus não estará lá. Meu Deus do céu. Amém? Esse amém de vocês está com raiva. Amém, meus irmãos? Acordem, porque a situação é séria. Deus disse, está na hora de balançar a figueira. Está na hora de mudar essa situação. E Deus pega aquele homem como isca, que agora incendeia o povo, louvando e pulando e glorificando a Deus, e entra no templo, e ele se aproxima. Aí Pedro tem a ideia desse rapaz, que oportunidade de mostrar quem é ele. E Pedro disse, gente, agora o que é interessante, Cláudio, é que ele diz assim, para o homem, olha para nós, não foi isso? Sim, o texto não diz, olha para nós. Agora ele olha para a multidão e diz, não olhe para nós. Ele inverte a história. Porque ele disse, não olhe para nós, achando que foi por nosso nome ou poder que nós fizemos isso. Nós não temos poder nenhum. O poder está no nome daquele que vocês mataram. Daquele que vocês rejeitaram, foi no nome dele que todos esses sinais aconteceram. E Pedro então, com autoridade, não somente para fazer milagres, mas autoridade para anunciar a palavra de Deus, começou a pregar. Sabe o que eles disseram? Então o que nós vamos fazer? Irmã Fran, a congregação toda se converte. 5.000 almas estavam ali. 5.000 homens que precisavam ver Deus agindo para a vida deles mudar e eles entregarem suas vidas a Jesus. Ali havia muita hipocrisia, mas havia gente com fome de Deus. Às vezes a gente não sabe, irmãos, a gente encontra pessoas religiosas andando por qualquer caminho, mas o que a gente não sabe que é uma sede que só o Espírito Santo do Senhor é capaz de saciá-la. Amém? E Deus quer usar a mim e a você como a sua fonte para mudar o lugar onde nós estamos.
Naquele dia, a Bíblia diz que 5.000 almas se renderam a Jesus por causa deste milagre. Todos os religiosos, alguns deles zombaram de Jesus, estavam ali, mas quando viram a glória de Deus, a sua falta de fé sucumbiu. Quando eles viram Deus agindo, eles viram Deus estar aqui. Porque aquilo não foi uma cura faz de conta. Não, vai, amanhã tu vai ficar bom. Foi na hora. Entende? Não, eu sei que Deus tem curas progressivas, mas aquela foi na hora, e eu creio muito nisso. Que Deus faz na hora, age na hora, sabe, para glorificar o seu santo nome. As pessoas serão salvas. Amém? Eles estão com fome. Jesus olhou um dia, depois de multiplicar os pães, ele atravessou um barco para o outro lado. E quando souberam que ele ia para o outro lado, eles saíram correndo por terra para o lugar onde Jesus ia. E quando Jesus chegou no seu barquinho, com os seus discípulos no outro lugar, eles já estavam. E aquilo doeu no coração de Jesus. Ele diz, esse povo, eles são como ovelhas que não têm pastor. Há multidões do lado de fora de ovelhas que estão precisando de um pastor. Mas como disse, nós estamos devendo ao mundo, irmãos, em nome de Jesus, entenda o que eu estou lhe dizendo. Nós estamos devendo ao mundo a revelação da glória de Deus. Eles só não vêm porque olham para nós, mas não veem aquilo que a gente diz se materializando. E eu findo aqui minha palavra dizendo, é hora de orarmos. A igreja de Jesus precisa orar, porque tem muita gente à porta. Tem muita gente. Diferente do salmista que diz, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a viver 1000 dias na tenda da perversidade. Ali gera uma outra forma. Mas nesse caso são os mendigos. Eu não estou falando só mendigos que não têm dinheiro, mas pobres de espírito, porque nunca foram tocados pelo Espírito do Senhor. Pessoas que às vezes estão no nosso meio, a gente nem sabe, ele está vindo pela última vez para tentar se matar. Pessoas que dizem, eu vou na igreja, se Deus não falar comigo, na hora que eu sair de lá eu me mato. Ou alguns que tiveram um tempão, depois foram embora, nunca mais voltaram. Porque não encontraram esperança em Deus no lugar que deveriam encontrar. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração esta noite. Mas eu quero convidar você a estar de pé. Porque eu e você, nós somos agentes de Deus. Eu não vim aqui para dizer para você que você não é capaz. Eu vim aqui para dizer que está na hora de você se levantar. Atenção aqui, meus irmãos. Todos vocês, todos nós, foi nos dado uma graça que o mundo sequer imagina. É hora de nós levantarmos e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Porque Deus quer agir neste mundo por meio da luz que Ele colocou dentro de você. Onde você estiver, seja o que você faça, não importa. Deus conta contigo. Deus conta comigo. Sabe, Deus conta com cada um de nós. Eu queria que a gente orasse para Deus tocar no nosso coração. Espírito Santo,
Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos cansados da frieza, estamos cansados de uma vida velha sem mudança, estamos cansados de uma vida sem oração, estamos cansados de uma vida sem intimidade, estamos cansados de não ter autoridade, de algumas vezes servimos como chacota, de ter vergonha, Senhor, de dizer que somos filhos de Deus, de ter vergonha e de ter medo de não pronunciar ou de pronunciar a tua palavra e nada acontecer. Tu és o mesmo, e tu nos chamastes para mudar circunstâncias. Tu nos chamastes para derramar do teu óleo, da tua glória e da tua graça. Eu oro por cada um dos teus filhos que se levante na sua geração e mude a sua geração, e mude pelo poder do nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor nos deu o teu nome e nos deu a autoridade que há no teu nome. Então, Jesus, a partir de hoje, cada crente aqui seja um agente celestial, daqueles que vão invadir os locais e vão anunciar a tua palavra e vão mudar as circunstâncias. Eu oro para que por meio da vida deles, milagres comecem a acontecer. Eu oro, Senhor, para que eles comecem a ganhar almas para o teu reino, para que seus ministérios sejam levantados, para que tua glória se manifeste, Senhor, na sua casa. Porque alguns, Senhor, o maior problema é a sua casa, é a sua forma de crença, é aquilo, as suas frustrações, que viram muitas palavras e nada de Deus, nada de poder, e nós estamos cansados disso. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te peço, dá poder a este meu irmão, dá poder a esta minha irmã, que emane da vida delas um poder extraordinário, que emane do seu coração um fogo abrasador, que aonde ele ou ela chegar, a tua glória se manifesta. Eu creio, Senhor, que chegou um tempo que nós não podemos mais continuar do mesmo jeito. Eu creio, Senhor, que grandes milagres vão começar a acontecer na nossa vida e através de nós. Eu creio que o Senhor levantará jovens, levantará adultos, até mesmo os velhos, para fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que Tu, Senhor, fará coisas maravilhosas e que o avivamento do Espírito Santo comece a chegar na vida individual de cada um dos Teus filhos. Que demônios sejam expulsos, que o espírito de engano caia por terra, que a tristeza bata em retirada, que haja a alegria do Senhor na vida dos meus irmãos. Eu oro pelo novo começo, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. E dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. E amém. E amém.